Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. E eu resolvi fazer essa live assim de última hora, de surpresa. Por que que eu resolvi fazer essa live neste horário, neste dia de surpresa? Porque Deus é um Deus de surpresa. E Deus ele não segue um protocolo. E o que eu quero compartilhar com você neste horário, nesta hora, vai clarificar para você, para que você entenda o seu propósito. Mas para que você chegue no seu propósito, é necessário que neste caminho, para que você chegue no seu propósito, você terá múltiplos propósitos. E esses múltiplos propósitos não podem ser ignorados, rejeitados. E quando eu me refiro a múltiplos propósitos, eu vou te levar a dois exemplos muito claros de dois homens, dois personagens na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que demonstram e indicam quando nós cumprimos os múltiplos propósitos, esses múltiplos propósitos vão nos levando ao nosso propósito, ou seja, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E esses dois homens aos quais eu me refiro, um se chama José, o outro Davi, ou salmista Davi. Esses dois são exemplos muito claros de que quando Deus tem um propósito, algo a realizar na vida de alguém, esse alguém, quando Deus fala, tem um processo. Há múltiplos propósitos nessa caminhada até a pessoa chegar ao propósito. E é isso que muitas das pessoas não entendem, não têm paciência, são imediatistas, querem resultados de imediatos. E quando elas não conseguem esses resultados, elas ficam frustradas, porque criou um índice de expectativa muito grande sobre aquilo. Ou seja, Deus falou, mas é necessário seguir o processo. Ou seja, o que é o processo aqui? O treinamento. Deus ele jamais vai pôr alguém no propósito que ela tem, que Deus tem a realizar na vida dela, sem que ela esteja inteiramente treinada, preparada para aquilo. Ou seja, o Deus que chamou a pessoa, ele treina a pessoa também. Deus é um treinador. E o primeiro que eu quero citar aqui é José.
José, no meio dos seus irmãos, ele não era bem aceito, porque ele era um sonhador. E José era bem quisto pelo seu pai, porque José era obediente. E estes mesmos irmãos de José, por inveja, venderam José como escravo. Ou seja, Deus havia feito uma promessa. José tinha um propósito. Mas no que parecia, aos olhos humanos, tudo indicava que José estava contrário ao propósito de Deus na sua vida. Quando ele foi vendido. Ou seja, as pessoas que você acha que estão te prejudicando, elas estão te levando, te empurrando para o seu propósito e elas não sabem. E José foi vendido para o Egito. E foi parar na casa de Potifar. Olha aqui um múltiplo propósito. E aonde José chegava, aonde José estava, Deus estava ali com ele. E José, onde ele chegava, tudo prosperava, tudo era abençoado. E ao chegar na casa de Potifar, ele ficou responsável por tudo, pela casa de Potifar. Então, veja bem, às vezes múltiplos propósitos que aparentemente parecem ser pequenos, ele é apenas um treinamento para que você chegue no propósito principal. Porque se você não é fiel num propósito que aparentemente pareça ser pequeno, você não será fiel num propósito grande. Ou seja, naquilo que Deus quer realizar na sua vida. E José foi fiel na casa do Potifar. O Potifar deixou tudo na sua responsabilidade. Mas aí chegou um ponto que a esposa, a mulher do Potifar, começou a assediar José. Para que José copulasse com ela. Mas José, sendo um homem que conhecia Deus e sabia onde Deus o queria levar e chegar, José não cedeu. E foi levantada uma calúnia contra José. José foi parar em uma prisão. Lembra o que eu disse? Que pessoas estão te empurrando a toda hora para o teu propósito. É apenas um treinamento. E quando você entende esse processo, quando você tem uma identidade clarificada, definida,
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, esse negócio, fulano está me atrapalhando. Não, ninguém atrapalha ninguém quando você tem na sua vida clarificada aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Essas pessoas, sem saberem, estão contribuindo, fazendo com que você saia do lugar e vá em direção àquilo que Deus prometeu para você. José foi parar em uma prisão injustamente. Mas em uma prisão, José governava. Ou seja, o governo está sobre a vida da pessoa, não sobre o lugar. Porque quando você entende o propósito de Deus na sua vida, onde você for, você governa. Seja na casa do Potifar, ou em uma prisão. José governava até sobre os sonhos daqueles dois que estavam ali. O copeiro mor e o padeiro mor. José interpretou o sonho desses dois. Olha para isso, José poderia ficar indignado, mas Deus me prometeu algo, o que eu estou fazendo aqui? É importante nós entendermos e obedecermos o processo. E entendermos que nessa caminhada nós temos múltiplos propósitos. E esses múltiplos propósitos, às vezes, ele é incompreendido. Muitas das vezes a pessoa acha que está errado, mas isso não é para mim, isso não é para mim, não. Aquele momento, naquela hora que você está, aquilo é seu para você fazer, faça com amor. Por isso que Deus era na vida de José. Aonde ele ia, aonde ele estava, com quem ele falava. Ele fazia como se estivesse fazendo para o Senhor. Oi, Divina, tudo bem? Então é necessário entender. Um homem que foi vendido como escravo, saiu da sua nação, do meio do seu povo, foi parar no Egito. E lá no Egito, na casa do Potifar, ele governava sobre a casa do Potifar. E o principal, ele tinha governo sobre a sua vida, que é o mais importante. Porque uma pessoa que tem governo sobre as suas emoções, sobre suas vontades, ele não vai fazer algo porque o outro falou. Ele foi tentado ali na casa do Potifar, mas ele tinha governo sobre a sua vida. Quando você tem governo sobre as suas emoções, não existe nada que tira você do seu foco, do seu propósito. E José na prisão, se coloque no lugar de José, uma pessoa que foi parar em uma prisão injustamente, sem sequer ter feito nada de errado. Mas agora se encontrava ali, ele poderia falar muita coisa. Mas onde está Deus? Não é o que as pessoas dizem hoje. Elas não querem passar o processo
querem pular etapas. Não pule etapas. E para encurtar a história de José, agora José estava pronto para chegar ao propósito principal que Deus havia prometido a ele. Um homem sai da sua casa, vai parar em uma nação desconhecida, ali é caluniado, vai parar em uma prisão, sai de uma prisão para se tornar governador de uma nação. E qual que é o propósito disso tudo? Houve uma fome muito grande na terra, uma escassez de alimento. E José, ao ser governador, ao se tornar governador, antes ele interpretou os sonhos do rei do Egito. E foi confiado a ele ser governador daquela nação, e tudo estava sobre as suas mãos. E aqueles seus próprios irmãos que o haviam vendido agora estavam ali. E eles não imaginavam que eles estavam diante de José. E o propósito principal de José, muitas das vezes, às vezes você não entende o que Deus está fazendo. E os seus próprios irmãos que o haviam vendido, agora estavam ali para comprar alimento. Lembra o que eu falei? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles seus irmãos que tinham inveja de José, que o venderam, aparentemente eles estavam prejudicando, mas não. Eles estavam levando José para o propósito que Deus tinha na vida dele. Agora, vamos para o segundo na Bíblia ao qual eu me referi, Davi. Davi era de uma família de 8 irmãos. E Davi, ele era apacentador de ovelhas. Enquanto seus irmãos iam para a guerra, Davi era apacentador de ovelhas. E Samuel, ao Deus mandar Samuel ir na casa de Jessé, que é o pai de Davi, para que dali escolhesse um rei, alguém que substituísse o rei Saul. Porque o rei Saul não estava andando na conformidade da vontade de Deus, e Deus estava escolhendo um outro rei. E Deus disse: Samuel, vai até a casa de Jessé, e dali eu tenho escolhido um ali para que seja rei. 8 irmãos. E Samuel chegou. E passaram-se perante Samuel todos os filhos de Jessé que estavam ali. Eram 8 irmãos, porém um estava ausente porque estava apacentando as ovelhas do seu pai. E passaram-se os irmãos de Davi e nenhum foram escolhido. E Samuel, por um momento, ele disse: é esse. E Deus disse: não, Samuel, não se atente à sua aparência. Deus não tem nada a ver com a aparência. Deus não olha para a pessoa e olha somente a aparência da pessoa. Deus, ele vê a pessoa como um todo.
ele nos vê como um todo. E passaram-se todos os irmãos de Davi. E aí Samuel perguntou, mas tem mais? Ah, tem um lá que está lá no campo. Mas nenhum deles imaginava que poderia ser Davi. E quando Davi chegou, aí Deus falou, é esse aí, ó, unge ele, que ele será o rei da nação de Israel. Então, veja bem, um homem, um jovem com 17 anos, que aparentemente não tinha, era impossibilitado, era o mais novo, e Deus agora, ao ele chegar, Deus diz para Samuel, unge ele, é ele que eu tenho escolhido. Ou seja, veja bem, quando Deus te chama para realizar um propósito, você tem um processo. Há um processo até você chegar no propósito, e não adianta fugir dele. Não se esconda. Não queira fugir, porque ninguém consegue fugir de Deus. E Davi, por ser apacentador de ovelhas do seu pai, ele aprendeu muita coisa. E muitas das vezes as pessoas subestimam você. Ou pela sua idade, pela sua aparência, pela sua condição financeira, pela sua estatura, pela sua cor, por tanta coisa as pessoas subestimam uns aos outros. E não sabem o potencial, o chamado de Deus, a força do Deus na vida da pessoa. Então não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem. Importa é o que Deus diz a seu respeito. É o que Deus fala a seu respeito. E outra, não são as pessoas que vão te escolher. Quem vai te escolher é Deus e te levar a cumprir o propósito que Ele tem para realizar. Porque esse seu propósito não trará benefício somente para você, mas trará benefício para você, para os da sua parentela, para aqueles que não são da sua parentela, ou seja, para o mundo, para as pessoas. E Davi, os seus irmãos, eles não compreenderam. Ó, presta atenção aqui, múltiplos propósitos que eu me referi. Davi, apacentador de ovelhas. O seu pai mandou, falou, vai lá, você é apacentador de ovelhas. E Davi, ele fazia as coisas. O importante quando você tem um múltiplo propósito, que você não faça com desleixo aquilo. E Davi, ao apacentar as suas ovelhas, uma vez ele se referiu. Ele defendia as ovelhas do seu pai. Tanto é a prova disso que Davi, quando um urso, um leão vinha atacar as ovelhas do seu pai, Davi defendia essas ovelhas. Entenda, onde você estiver, com quem você estiver falando, não fuja, não se esconda. Muitas pessoas, elas vivem se escondendo dentro delas mesmas, querendo fugir daquilo que Deus tem para realizar nas suas vidas. Eu sempre digo, todo ser humano tem algo que Deus tem a fazer na sua vida. Mas uma investida ferrada que o diabo faz sobre a vida das pessoas é para que elas não se enxerguem, não vejam quem elas são. Ah, quando você enxerga quem você é, sai da frente.
E Davi sabia quem ele era. E Davi começou a passar por um treinamento. Davi começou a passar por um processo para que ele chegasse aonde Deus queria. Ou seja, obedeça o processo. Você pode até não entender, não compreender naquela hora. Mas aceita. E agora houve uma guerra entre os filisteus e a nação de Israel. Os filisteus sempre foram um espinho no calcanhar da nação de Israel. E ao houver essa guerra, os irmãos de Davi foram para a guerra. E naquela guerra levantou-se um gigante por nome Golias. Foi dado esse gigante e eles pediram um guerreiro da parte de Israel para que lutasse contra esse gigante. E quem vencesse, venceu a guerra. E não havia ninguém que se levantasse ali para que pudesse enfrentar esse gigante. E os seus irmãos estavam ali. E o pai de Davi mandou que Davi levasse algumas coisas para que eles pudessem se alimentar e saber do que estava acontecendo. Presta atenção no segundo múltiplo propósito de Davi. Davi virou um marmiteiro. Vai lá, Davi. E Davi foi. É importante que você não fuja do múltiplo propósito, porque aquele múltiplo propósito vai te levar ao propósito principal de Deus. Vai te levar ao propósito principal de Deus. Sabe o que faz as pessoas fugirem dos múltiplos propósitos? Elas acham que não é ela que tem que fazer, é o outro. Sempre é o outro que tem que fazer. E com isso elas vão adiando aquilo que Deus tem para realizar. E Davi pegou todos aqueles alimentos e foi até onde estava ocorrendo a guerra. E Davi viu a afronta daquele gigante. Ele estava afrontando uma nação. Davi fazia parte dessa nação, era o seu povo. E Davi, ao ver aquilo, ele ficou indignado. Tanto soldado de guerra ali, não havia alguém que se oferecesse a enfrentar aquele gigante. Agora pensa comigo, um cara que saiu de lá apacentando as ovelhas do seu pai. E agora o seu pai diz para ele: ó, Davi, pega isso aqui e leva para os seus irmãos que estão na guerra, para que eles possam comer. E busca informações para saber como a situação, como eles estão. E Davi, ao chegar lá, ele viu aquilo. Olha, Deus colocando Davi, levando Davi a viver o propósito dele, mas através de um treinamento de múltiplos propósitos. O importante é você não fugir dos múltiplos propósitos que Deus tem. Aonde você estiver, com quem você estiver falando. E Davi, os seus irmãos, a primeira coisa, os seus irmãos, você vê, as pessoas não entendem quem está à sua volta.
Elas não compreendem o seu propósito. E é compreensível, é você e Deus. Não se pode exigir que as pessoas entendam. E os seus irmãos falam, mas bem sei, Davi, a sua presunção. Quando Davi perguntou para os seus irmãos, o que se fará aquele que enfrentar esse gigante e vencer ele? O que se fará? E uma das recompensas era que a pessoa se casaria com a filha do rei Saul. Davi ele não estava preocupado com recompensa. E Davi, mesmo debaixo de crítica dos seus irmãos, chamando ele de presunçoso, olha, presta atenção. Quando você tem um foco, quando Deus tem um propósito na sua vida, nada importa. Nada importa. E Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante. Agora, analisa comigo. Aparecem coisas, situações na sua vida, não é para você fugir, é para você aprender. E muitas das vezes você quer se esconder. E Davi se expôs naquela hora, eu me ofereço. E Davi foi até o rei Saul. Ó, tem esse jovem aqui, tá querendo enfrentar um gigante, ele não tem experiência. Saul falou, mas como? Ele é um homem de guerra, você é jovem, não tem experiência. Mas aí que se engana. Quem não conhece a outra pessoa, pensa que a pessoa... Ele não passou por um treinamento para chegar ali, embora ele fosse jovem. Ele começou a narrar, a contar o que ele já tinha vivido. Ó, eu apacentava as ovelhas do meu pai e lá veio um urso, veio um leão e eu defendi as ovelhas do meu pai e matei o urso e o leão. Você acha que é natural um jovem, para uma pessoa enfrentar um leão e um urso? Você acha que é natural? Agora, analisa comigo o Deus que foi na vida de Davi, ele não é na nossa vida, Deus não mudou. O que mudou foram as pessoas que deixaram de acreditar em Deus. Aí o rei Saul tinha uma armadura lá. Ó, pega essa armadura aqui, Davi, põe ela. E Davi começou a pôr a armadura, mas não tinha nada a ver com ele. Tem coisas que não tem nada a ver com você. Você tem que entender isso. E Davi foi enfrentar aquele gigante com 5 pedrinhas. E uma funda. E aquele gigante afrontando Davi. E Davi disse uma palavra que é de uma pessoa que sabe quem é Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Às vezes o gigante na sua vida, eu vou te falar uma coisa, pode ser você mesmo. Às vezes o gigante da sua vida pode ser o orgulho. O orgulho é um gigante terrível. Ele tem derrubado muitas pessoas. Sujeitai-vos
pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Davi entendia isso. Ele se sujeitou a Deus para enfrentar aquele gigante. E aquele gigante tinha quase 3 metros de altura. Mas quando você se sujeita a Deus, não é o tamanho da aflição que você passa, do problema que você passa, que vai definir que você vai vencer. Quando você se sujeita ao Criador do céu e da terra, você vence. E Davi, com aquelas 5 pedrinhas e uma funda e aquele gigante, e Davi com uma funda, acertou aquele gigante na sua cabeça. Enquanto que homens, aparentemente de guerra, estavam todos tremendo, um apacentador de ovelha, um marmiteiro, entregador de marmita, foi lá e enfrentou aquele gigante. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Quando você está com a unção do Deus vivo, não existe medo. O medo não te domina. O medo não te apavora. E daquele dia em diante, os múltiplos propósitos de Davi, apacentador de ovelhas do seu pai, um bastardo, entregador de marmita, Davi começou a ser exaltado por Deus, porque ele obedeceu o propósito, os múltiplos propósitos. Ele não pulou etapas, ele seguiu o processo. Porque ele entendia que aquilo eram treinamentos para chegar no propósito principal de Deus, que era ser rei da nação de Israel. E daquele dia em diante, Davi começou a ser exaltado por Deus. E Davi começou a lutar, enfrentar as guerras. E aonde Davi ia, Davi vencia as guerras. E a partir daí, Davi ainda viveu múltiplos propósitos até chegar onde Deus queria para que fosse rei da nação. Obedeça o processo. Mesmo que você não entenda, Deus é com você. Ele não abre mão de você. Mas o primeiro ponto, descubra quem você é. Para o que Deus te chamou. O que eu estou me referindo aqui não tem nada a ver com religião. Tem a ver com propósito. E Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. E uma das investidas do diabo desde quando uma pessoa nasce é fazer com que ela não enxergue esse propósito. Não enxergue a sua identidade. Porque uma vez que ela enxergue a sua identidade, o seu propósito, ninguém segura essa pessoa. Nada impede essa pessoa. Ela se lasca toda. Ela se arrebenta toda. Mas ela chega no propósito. E quando ela chega, ela é beneficiada. O reino de Deus é beneficiado porque outras pessoas são beneficiadas. A sua parentela, a sua família,
os seus vizinhos, a cidade onde ele mora, o país, a nação. Olha só. E o diabo faz de tudo para você não enxergar quem é você. Porque o dia que você enxergar... Você já viu a história do Rei Leão? O seu pai havia morrido. E o leão não sabia que ele era leão, ele cresceu. Mas quando ele viu a sua imagem refletida na água, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando ele enxergou que ele era um leão, meu amigo, minha amiga, quando você enxergar quem você é, sai de perto. E o diabo faz de tudo para você não enxergar. Porque o dia que você enxergar, o dia que você enxergar, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Eu gostaria de agradecer a Divina, minha irmã, minha esposa, digníssima esposa, por ter entrado aí na live. Meu tio Valdir, um abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Todos vocês, Deus tem um propósito. Não fuja dele. Você pode... Você já viu a história do leão no circo? O leão, ele foi domesticado e treinado. Não sei se você já viu, o leão no circo, ele é preso por uma correntinha. Se o leão soubesse usar a força que ele tem, aquela correntinha era uma coisica de nada, aquilo não segurava. Mas como o leão ele foi domesticado e treinado para ser aquilo, ele não sabe usar a força dele. É o que acontece com muitos. A pessoa tem uma força tremenda nela, mas ela não sabe usar essa força. Tá bom? Aprenda a usar a força. Não para o bem. Aprenda a usar essa força. Todo ser humano na Terra, se ele entender quem ele é, ele faz um estrago no reino das trevas. Deus que abençoe vocês.